Opa, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Pra ver se o pessoal acaba de chegar. Então, Rogério, eu fiquei de pendurar coisa lá no Siga A, ou disponibilizar via Dropbox, ou fazer algumas coisas assim, não é? Eu quero saber se eu fiz tudo que eu tinha me comprometido, se ficou faltando algum material, alguma coisa assim. Bom, professor, pelo que eu vi, estava tudo ok. Beleza. É que eu prometo um monte de coisa pra um monte de gente, aí acabo, de vez em quando, falhando, né? Não, tá. A princípio tá tudo ok. Se tiver alguma coisa, a gente Tá, beleza. conversa com o senhor. É lá naquele grupo do WhatsApp. E é. Tá feito. Eu acho que a gente pode ir começando, né? Porque vai ficar gravado de qualquer jeito, né? Vai lá pra cima, né? Em vez de ficar parando Sim. aqui, né? Olhando pra cima. A Desirê tinha perguntado no grupo, Hum, aí eu mandei o link lá para ela. Talvez ela esteja tentando entrar. deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu não entendi ainda é que tem gente que para entrar eu tenho que permitir. E tem gente que entra direto. Alguém sabe É isso dizer aí. sobre isso? Porque para mim eu faço igual para todo mundo. É o mesmo convite que eu mando para todo mundo. É isso aí, eu não sei não, professor. Só se a pessoa está tentando entrar, talvez possa ser isso, né? A pessoa tentando entrar com um outro e-mail. Aí o e-mail que o senhor colocou, que o senhor Ah, mandou o convite deve entrar direto. Os aham. outros. Pode ser, pode ser. Até que já tinha falado sobre isso. Mas a gente pode começar. Eu não estou apavorado ainda, não estou preocupado ainda. O semestre está curto, está menor do que o normal, mas eu não estou apavorado ainda. Parece, olhando assim, parece que a gente está meio atrasado, mas tem coisas que são mais demoradas, tem coisas que são mais curtas. E a gente está meio atrasado por causa daquela parte ali, daquela parte introdutória, que o negócio sempre gasta algum tempo, que é aquela discussão filosófica e tal, opção pelo manejo floresta natural, aquelas coisas lá. Uhum. Eu, eu não fiz as contas, não parei para fazer as contas ainda, mas eu acho que a gente está bem. Se a gente não ficar bem, se eu ver que a gente não está bem, aí eu vou apelar, falou? Vou gravar a aula teórica, fazer que nem eu estou fazendo em uso múltiplo. Uso múltiplo já tem que fazer, não vai ter outro jeito. Mas aí aqui, se não der, se eu achar que não vai dar mesmo, aí eu vou gravar a aula teórica. E aí na prática, aí nos nossos encontros síncronos, vai ser só para esclarecimento de dúvida teórica e para nosso exercício, nossa parte prática. Tá beleza? Beleza. Mas em uso múltiplo vai rolar.
Em silvicultura eu ainda não vejo motivo para rolar, não. Acho que a gente está bem, acho que está indo legal. Tem algumas coisas que demora mais, mas tem outras coisas que demora menos. Mas o que eu É, percebi é que quando eu gravo aula, cara, eu falo muito menos. Então, talvez seja uma boa. Até para quem vai assistir depois, para quem não permite, o Desirê chegou. Até para quem não tem chance de assistir, que eu estou preocupado com a Ana, cara. Preocupado com a Ana. Inclusive tem que lembrar, se ela entrar aqui, tem que lembrar de falar com ela. Porque existe sim. a possibilidade dela usar o celular dela como roteador. Agora, depois eu me toquei, pô, não tem por que ela ficar usando, participando da reunião, tá, síncrona, no celular, fazendo exercício no computador, no outro computador. Ela tem dificuldade de olhar a planilha lá no celular. E aí pô, ela É pode verdade. usar o celular como roteador. Se alguém souber fazer isso, dá um toque para ela e orienta ela se ela não souber. Eu não sei se ela vai assistir, porque ontem eu acho que ela ficou até aborrecida. Estava muito difícil dela tocar a parte prática, escutando, vendo no celular a coisa pequena, né? Tendo que mexer no computador, né? Então, não sei nem se ela vai aparecer por aí hoje. Ela acho que ela vai preferir, ainda mais que o celular dela fica caindo, acho que ela vai preferir pegar a gravação. Aí nesse caso, quando eu quando eu não tô, quando eu sei que não tem ninguém me ouvindo, eu tô falando para as Sim. paredes sozinho, aí eu falo menos. Aí de repente pode ser até vantajoso essa parte assíncrona, né? É, só para pensando assim em dar seguimento no conteúdo, sim, né? Então, são três. Aí deixaria esse momento aqui mais para discussões, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Então são três momentos. O momento de estar a gente junto aqui, como hoje, por exemplo, a gente vai tocar a teoria, mas ainda não está no momento de apelar, mas vai tocar a teoria e vai botar em cima. Só que é uma teoria, de repente, com mais discussão, como sempre é. Se a gente tem questionamento, aí demora, né? Aí depois posso gravar, se for o caso, aí é sem, mais conciso, mas também tem os slides. Os slides que vão ficar lá no Siga A ou naquela pasta do Dropbox. Para poder olhar lá e ver. Aí é o resumão do resumão mesmo. É só folhear lá os slides e já ver tudo. Vamos tocando. Beleza. Então, estrada e pátio. Nós então, estradas florestais e pátios tocados, a gente está aqui no 4. Então, se a gente está aqui no 4, dá a impressão que a gente tá meio atrasado. Eu ainda acho que não. Porque tem coisa que é super rápido. Tipo operação de pátio, trato silvicultural. Abate e arracha também não é curto, mas também não é longo. Então eu acho que dá. Acho que dá. Então, vamos lá. A gente implantou, a gente urbanizou, que eu chamo, né? A gente urbanizou a floresta. A gente botou picada e botou picada com baliza soldável, de PVC soldável, de meia polegada, de 1,5 m. A gente amarrou lá, a gente não pôde fazer essa prática, mas a gente amarrou lá um arame galvanizado a placa na picada diz em qual a UPA que está, qual é a UT que está, qual é a unidade de produção, qual é a unidade de trabalho, qual é a faixa que está e qual é a metragem da origem da picada, da origem da faixa até aquela determinada baliza. Então, é uma baliza, a cada 25 metros a gente vai lá de 0 até 1.000 metros. Isso que vai dar a coordenada Y, a falsa coordenada Y da árvore. A falsa coordenada X vai ser dessa picada, mais ou menos 25 metros. Se a árvore tiver à direita, vai ser até 25 metros. Se a árvore tiver à esquerda, vai ter até menos de 25 metros. Esteja indo ou esteja vindo. Essa outra coisa é o computador que faz, que a gente vai ver na prática lá. Quando a gente estiver chegando no banco de dados, porque essas coisas também são automatizadas, né? Então a gente vai ver lá.
Agora, isso aí, esse sistema que eu estou apresentando é o sistema que eu acredito ser o melhor, porque ele é baseado num futuro uso da floresta, não só para madeira, para uso dos demais recursos que a floresta oferece, dando mais emprego, ampliando cada vez mais a base de produção da floresta, não é? Então, se for usar o Modeflora, se for usar outro, manejo de precisão, se for usar outro sistema, inclusive o sistema do IFT, aí não é nada disso. No Modeflora não tem nem picada, a picada é virtual, e no sistema de IFT é qualquer baliza e é só um preguinho mesmo. A gente já viu isso. Então, depois de urbanizado, a gente faz o censo. A gente viu como é que a gente fez o censo florestal e usando aquela ficha de campo que eu mostrei. Ficha de campo preenchidas. E eu mostrei, você deve lembrar, eu mostrei quando você faz o censo registrando todas as árvores, de todas as espécies, para você ter uma boa base de dados, para depois você decidir o que você vai fazer, usando a informação que existe, já, claro, informatizada, para decidir o que você vai fazer com cada árvore, né? E, nesse caso, a ficha é toda preenchida, acontece, inclusive, de uma ficha, essa ficha aqui tem 1 hectare, né? 50 metros por 200 metros, de uma ficha não ser suficiente para preencher, para anotar todas as árvores que tem acima de 40 naquela floresta. As florestas variam muito. Mas eu mostrei também fichas que estava se registrando, onde se registrava só as árvores de determinadas espécies para fins únicos de exploração de madeira, e aí não usava quase nada. Esse lado aqui da ficha de campo ele é totalmente preenchido. Porque o que tiver de igarapé aqui, o que tiver de mancha de taboca, o que tiver de cipoal, o que tiver de afloramento rochoso, pissarra, esse lado aqui é totalmente preenchido. Agora, esse lado aqui fica bem curtinho. Ou pode ficar bem curtinho, ou pode usar mais de uma folha. Aí passa para a folha seguinte, mas ainda nesse hectare aqui. Tá? Essa é a variação e isso, é claro, que vai influenciar no rendimento, no custo, né? E no rendimento, e claro, uma coisa dependendo da outra. Então, no PO, agora eu vou depois que eu concluir a infraestrutura, eu dei início ao censo. Eu dei início ao censo. E lembrando que o censo não é só registro de árvore. O censo é registro de tudo. Através do censo eu vou poder fazer o microzoneamento. Não só através do censo, que eu vou ter o desenho do igarapé exatamente onde ele passa. Nesse ponto, ó, não sei se você reparou, aqui nessa linha aqui eu preencho de cima para baixo. Aqui eu estou olhando as florestas de baixo para cima e estou andando aqui na picada central. Aqui eu pego a coordenada X e a coordenada Y e a coordenada X de cada árvore. Coordenada Y e a coordenada X de cada árvore. Mas eu também ploto a árvore aqui. Eu faço as duas coisas. Quem vai definir qual é a coordenada UTM da árvore é o banco de dados fazendo conta em cima dessa coordenada Y, dessa coordenada X aqui. Não é isso aqui não, mas essa plotagem das árvores que eu estou fazendo aqui, ela é importante para eu poder georreferenciar melhor, botar numa referência melhor, os acidentes que eu quero registrar. Então, o igarapé passou à esquerda da árvore 20, à direita da árvore 31, sabe como? Atravessou bem ali não sei quanto. Então eu uso essas manchas, essas coisas, uma coisa ajuda a referenciar a outra. Então mesmo que eu esteja lá no 875, eu não estou no 875, eu estou entre a faixa 878, eu não estou no 800, claro que eu estou 875 da origem, mas eu estou entre a faixa 875 e a faixa 900. A picada 870, a baliza 875 e a baliza 900. Então, as coisas vão sendo plotadas aqui e tem uma outra função também. A função é de eu poder conferir, na dúvida do que o desgraçado escreveu aqui, que apesar dos apelos, às vezes está mal escrito, e às vezes você fica na dúvida qual é a coordenada Y, qual é a coordenada X, se ela é negativa ou se ela é positiva.
Esse é um ponto, é um sinal de menos. Porque se for de sinal de menos, ela está para a esquerda. Se for sem nada, ela está para a direita. Então, isso pode ser que a árvore pode ficar a 50 metros de distância. O que você vai fazer? Vai voltar lá no mato para procurar a árvore num raio de 50 metros? Você não vai achar. Então, serve também para, na dúvida, ajudar, uma informação ajuda a conferir a outra. Então, para a elaboração, essa ficha de campo aqui, esse lado esquerdo aqui que tem os números, além do cabeçalho, como a gente já começou a ver na prática, vai lá para o banco de dados, para processamento rápido, automatizado, como a gente vai ver. E esse lado aqui não, esse lado aqui já é mais demorado, tá? E esse vai lá para o SIG, onde a gente usa aquela UT base que eu botei lá, não sei se vocês chegaram a ver, lá no Quantum GIS, aí para ver aquela malha lá a malha desses quadradinhos aqui, 5 por 5 metros, aí os quadradinhos 10 por 10, a picada, toda essa UT base, né? Então eu pego aquela UT base, eu dou zoom, só nesse pedaço aqui, por exemplo, que é o que dá para eu ver na tela do computador, dou zoom aqui, vou pegando a ficha de campo e eu ligo todos os shapes para começar a edição, e aí vou chamando cada um deles, é muito fácil de fazer, só não é rápido, porque é no braço. Mas também não é o fim do mundo, não. Com esse sistema aqui, com esse shape já de quadradinho pequeno, quadradinho médio, quadradinho grande, picada, faixa e tudo, já facilita muito o desenhar. Então, a infraestrutura de exploração, que é o que a gente vai tratar agora. Já fizemos o POA, fizemos o processamento, processamos o POA, concluímos o POA. Encaminhamos o POA lá com as árvores que a gente quer. Não encaminhamos o POA, nada não. Só processamos o dado, a gente não fez ainda, desculpe. A gente vai processar ainda as informações do microzoneamento para fazer o planejamento da estrada. Foi mal. Daqui, esse lado aqui vai para o banco de dados, esse lado daqui direito vai para o SIG, para fazer o POA, mas o POA não tá feito ainda. Então vamos falar da estrada de exploração. Eu tenho a estrada de acesso, que é a estrada de alguma rodovia, ou da margem de algum rio ou igarapé até a sede da fazenda. Então essa estrada de acesso, que a gente pode chamar também de estrada principal ou de estrada permanente. Dependendo da nomenclatura, tem gente que chama de um jeito, tem gente que chama de outro. Não é muito padronizado, não. Então, as estradas podem ser principais ou permanentes. Não quer dizer que seja uma alternativa à outra. Estou dizendo assim, que tem gente que chama a estrada principal, que é essa estrada de acesso, a estrada permanente. Permanente por quê? Porque ela é utilizada, o tráfego é o ano inteiro. Certo? Então, o tempo todo tá saindo madeira, chegando peão, o tempo todo gente do escritório, o tempo todo rancho, então o tempo todo tá indo e vindo. E, muitas vezes essa é a única estrada permanente, a estrada que liga a parte externa da área de manejo à sede. Essa é a única estrada permanente, é a única cara, é a única que tem custa de construção, é caro para construir e é caro para manter. Às vezes não. É comum, quando a empresa vai crescendo, cada vez mais a unidade de produção dela vai ficando maior, e já está tão longe, uma área de manejo é muito grande, as UPAs são muito grandes, já está tão longe que não dá para tirar, na época do verão, na época da seca, na época que a estrada está boa para circular, não dá para tirar a madeira toda dos pequenos pátios do mato para trazer aqui para o pátio da sede. Não dá, então fica numa esplanada, num pátio de estocagem intermediário, num grande pátio de estocagem intermediário. Esse aqui é o tal do baldeio em floresta natural. Baldeio em floresta plantada, a gente vê lá em exploração, baldeio em floresta plantada. É quando sai no forwarder, né, da área de corte até a beira da estrada, o baldeio, que a gente chama, porque o baldeio é baldeio porque a árvore não é arrastada, ela é pendurada suspensa, mas se o baldeio na floresta plantada é com forwarder off-road, mas é fora da estrada, o baldeio em floresta natural, não. O
O baldeflare natural ele é feito na estrada. A madeira é suspensa, feita na estrada com um caminhão, com composição veicular de carga, tirando dos pequenos pátios da estrada, que só tem acesso na época da seca, tirando tudo e botando num grande pátio intermediário, mais próximo da área de exploração, mais próximo da UPA. E aí, entre esse pátio de exploração e a sede, também se faz uma estrada permanente, ou uma estrada principal, certo? Então, essa nomenclatura, muitas vezes se fala estrada principal como estrada permanente, estrada secundária como estrada temporária. Se eu só tenho uma estrada, que é comum, eu só tenho uma estrada permanente, que é a principal, eu posso chamar então a estrada secundária de duas, a estrada secundária temporária e a estrada terciária também. A estrada secundária, a estrada principal temporária, que seria a principal temporária, eu chamo de estrada secundária. A que seria secundária temporária, eu chamo de estrada terciária. Então, isso são nomenclaturas diferentes, mas o que eu preciso saber, claro, no POA, qual o sistema que eu vou adotar, mas o que eu preciso saber é que tem estrada principal e estrada secundária, tá certo? Essas estradas podem ser permanentes ou temporárias, tá certo? As estradas permanentes são aquelas que circulam o ano inteiro. A estrada temporária não quer dizer, até quer dizer, que a técnica fala para a gente desconstruir ela ao final se eu não vou usar mais, eu tenho que desconstruir, mas aí a gente vai ver isso mais lá na frente lá. Ou então eu posso dar estrada de acesso, estrada principal ou permanente, estrada secundária ou temporária, ou estrada primária, secundária e terciária. E pátio. Isso aí é a infraestrutura de exploração. Não estou falando de infraestrutura do acampamento, que a gente vai ver depois. Então aqui é um desenho já batido para dar, são duas unidades de manejo, né? Onde foi feito duas fazendas distintas, né? A obtenção da parte em duas unidades. Aqui a estratificação que foi feita, né? Os estratos que foram identificados, e aqui as unidades de produção. Pode ver que as unidades de produção começou com com um determinado tamanho, depois é natural a empresa e aumentando a sua UPA, a sua unidade de produção anual, porque vai dando certo. Vai treinando sua equipe, vai fechando mais negócio, vai vendo que dá dinheiro, apesar de tudo dá dinheiro, né? Então a tendência é uma empresa, quando ela é séria, ela ir ampliando. Aqui eu só estou fazendo mais grosso para poder ver. Como é que eu fiz? Eu peguei, dei um rabisco aqui, aqui era o acesso, não era pelo igarapé aqui fora. Aí eu só estou botando aqui mais grosso, ó. Isso aqui é linha geral, ó, é assim mesmo. Você vai aqui pelo divisor de águas. Pode ver que essa imagem aqui nem tem eixo Z. Mas não tem problema. Nesse momento é só isso mesmo. Eu pego a estrada aqui, veio para cá, ó, evitando, olha só. Eu estou riscando aqui, ó, evitando ponte. Ponte só aqui, ó, uma única ponte. Aqui, ó. Longe da APP, longe da baixada, longe da terra molhada, longe. Então, sempre já, grosso modo, aqui em cima, ó, só pelo divisor de água, ó, eu chego na minha unidade de trabalho, esses quadradinhos aqui são unidades de trabalho, sacou? De 1000 por 1000 cada um. Eu faço o meu risco aqui, ó, mais ou menos. Isso é mais ou menos, nesse momento é mais ou menos mesmo, é só por aqui para eu ter acesso a toda a unidade de produção anual. Teoricamente, aquela unidade de trabalho, de novo, dependendo do sistema silvicultural da empresa, ela pode ter unidade de trabalho de tamanho diferente. Essa é a unidade de trabalho padrão. Teoricamente, se eu tivesse nessa unidade de trabalho padrão, eu tivesse uma situação sem APP plana, ou suficientemente plana para eu poder botar a estrada reta, então seriam duas estradas retas, paralelas, 500 metros de distância uma da outra. Cada uma dessas estradas com um pátio, ó. Um pátio, aqui é um desenho de um pátio.
Então seriam 8 pátios para cada unidade de trabalho. Veja que, então, a unidade de trabalho, que é de 1000 por 1000, foi dividida em 8 pátios, e a exploração de cada pátio desse é feita uma hora do lado esquerdo, outra hora do lado direito. Ou seja, a unidade de trabalho para construção de estrada, planejamento de estrada e construção de estrada, que é essa nossa, é igual a unidade de trabalho do censo. Ou a unidade de trabalho, você podia até achar que era 1 hectare, que era aquela ficha de campo lá. Aqui, para a construção, eu trabalho com essa unidade de trabalho aqui. Mas já para o abate, o planejamento do arraste, para o arraste, aí a unidade de trabalho aí já passa a ser de 250 metros por 250 metros. Então, o arraste é feito aqui, é pensado no arraste um lado de pátio de cada vez. Se for nesse sistema aqui, se for o terreno todo acidentado, aí eu uso o buffer de pátio, com 250 e 300 metros de raio, para arrastar para um lado ou para o outro, tá certo? Então, 875 metros de comprimento, né? Para até chegar à metade do último pátio, até alcançar o último pátio. Não tem porquê, até por uma questão de segurança, a gente chegar com a estrada até aqui atrás. Morre aqui a estrada. Por quê? Porque é muito fácil de invadir. E acontece, é relativamente comum essa invasão para roubar madeira, para caçar, para tudo. Então, se eu puder não chegar, eu nunca chego até o final, para de repente, com uma cancela só, eu tranco toda aquela unidade de produção nossa, se eu puder. Aqui, então, eu estou vendo aqui uma estrada, seria uma estrada principal temporária. Essa aqui seria uma estrada secundária temporária, que é onde, de fato, os pátios estão sendo construídos. Ou, se eu usar aquele sistema que a principal é permanente, então essa daqui é a estrada secundária e essa aqui é a estrada terciária. Sacou? Então tem que ver qual é a nomenclatura que o cara está usando para poder saber e todo mundo falar a mesma língua. Pois bem, essa estrada essa estrada, como a gente vai ver, essa estrada terciária, tanto essa aqui como essa daqui, são 4 metros de largura. São de 4 metros de largura. Tá certo? Então, são 875 metros de comprimento cada uma, vezes 2, tá certo? Eu tenho aqui, então, ó, 17,5 metros por hectare. Aqui eu tenho 17,5, mais ou menos, já é um pouquinho mais, porque eu tenho que dividir essa estrada daqui para as 2 UTs. Mas então eu tenho mais ou menos 17,5 metros por hectare. Se você não fez exploração, você não sabe o que é isso. Mas isso aqui é a densidade ótima de estrada. A densidade, né, a densidade de estrada nesse pacote tecnológico. Nesse pacote tecnológico para a Amazônia, a densidade de estrada é em torno disso aqui, em torno de 17,5. E quando a gente faz exercício, que é a parte de estrada, a gente faz com muito mais profundidade na disciplina de exploração. Então aqui a gente pode fazer menos, porque aquela disciplina é obrigatória. Então, alguns detalhes que a gente chega lá, tipo cálculo de densidade ótima de estrada, separação ótima, cálculo de raio mínimo de curva, cálculo de essas coisas a gente estuda lá na exploração e colheita, né? Então não precisa se aprofundar aqui, porque lá é obrigatório, dá mais tempo para trabalhar outras coisas aqui. E aqui também tem que lembrar, se eu sou um engenheiro florestal e você me der uma floresta, eu vou usar todo o conhecimento que eu aprendi para explorar essa floresta de forma mais rentável, né? E sustentável. Eu vou procurar fazer isso. Aqui não é o caso. Aqui é fruto de um monte de estudos, um monte de experiências, e que se fechou um acordo, um pacote tecnológico, embora tenha variações, mas se fechou um pacote tecnológico
para a região. E é sobre isso que a gente trata na disciplina. Então não cabe aqui, o que a gente aprende lá na exploração, calcular a área do pátio, aqui não tem que calcular a área de nada, aqui é só um pacote tecnológico, por isso é que é simples. Quando eu me formei, para você trabalhar na Amazônia, você tinha que fazer no mínimo um mestrado, senão você não sabia o que você estava fazendo. Agora não. Agora, se você fizer essa disciplina, se você fizer com atenção, você não vai ter experiência, não vai. Mas você não vai ter medo. Você vai saber, você vai perceber isso, que é só uma coisa depois da outra. Fiz o mapa, fiz o macrozoneamento, dividi em UPA, calculei a área da minha UPA, dividi unidade de trabalho, botei picada, vi o verso, botei picada, botei baliza, fiz o censo, agora eu estou planejando a estrada. Tá certo? Então, é uma coisa de cada vez, uma coisa atrás da outra. Então, nessa estrada aqui, a largura dela é 4 metros, o comprimento dela é 875, a distância entre pátio é 250 metros, o comprimento e o tamanho do pátio é de 20 por 25 metros. 500 metros quadrados, 20 por 25 metros, 250 metros de distância de um para o outro. Ou seja, pátio bem pequeno em relação aos antigos, pátio bem pequeno, para você ter menos arraste também, uma tora de cada vez, uma árvore, desculpa, um fuste de cada vez. Só se o fuste for muito pequeno, mas a gente vai ver isso lá no arraste. Mas no transporte primário, uma tora de cada vez acumulando no pátio aqui, ó. Veja, se esse pátio aqui tem 250 metros por 250 metros, a distância entre os pátios também é de 250 metros. Ou seja, se 250 metros está dentro do arraste ótimo, está dentro do limite ótimo, até 300 metros dá, quer dizer que você poderia pegar uma árvore do outro pátio e trazer para esse, que ainda estava dentro do raio. Ué, mas por que isso, então? Não era para afastar mais os pátios? Não. Não é. Por que não é? Por dois motivos. Primeiro que aquela coisa, diminuir o transporte primário para otimizar o secundário. No secundário, para andar nessa estrada aqui assim, ó, é um caminhão, uma composição veicular de carga. Leva um monte de madeira. Um volume grande de madeira, muito mais rápido, muito mais barato do que o skidder. A outra coisa, apesar de, assim, pode daqui desse pátio aqui, ir lá e buscar uma árvore do outro pátio que ainda está no limite de 250. Aí, no limite não é 300, a gente faz um buffer de 250 e de 300 no arrasto, vai chegar lá. Ainda não chegou ainda, mas vai chegar lá. Então, por que eu faço isso então? Para diminuir o transporte primário e também porque eu não estou vendo o que está aqui no meio. A gente vai ver que na hora do planejamento, caramba, a equipe que vai pegar lá, que vai sinalizar por onde a máquina vai passar, ela tem que passar em mato ralo. Então, de repente, uma árvore que está até mais para cá, acaba vindo para cá do que para lá. Isso tem a ver com topografia, tem a ver com hidrografia, tem a ver com a situação concreta. Eu posso já imaginar pelo SIG, mas é só a equipe no mato lá que ela vai de fato definir onde é que a máquina de arraste vai passar, beleza? Então, teoricamente, então seriam esses duas estradas de 875 metros, né? Em 100 hectares, que daria uma densidade de 17,5 metros por hectare. Né? Aqui a gente está vendo já a vida como ela é. Dá para ver aqui as faixas, tá vendo? As faixas aqui, ó. Aqui são as faixas, aqui as manchas. A legenda está ampliada aqui, ó. Tem uma área total de 110. Ué, mas a UPA não era de 100 hectares? Era, mas quando tem um restinho de mato para cima, você pega também. Se tivesse um restinho de mato para o lado, que é o canto da propriedade, você pega também, você inclui dentro, lógico. Então aqui ficou com mais do que 100 hectares. Essa aqui, por acaso, é a unidade de trabalho 10. Nesse exemplo aqui, a APP foi 13,34. Pouco mais de 10% da área de APP. Às vezes é bem mais que isso. Então, 96. Dos 110, 96 hectares que pode ser explorado. Tá certo? E aqui a infraestrutura de estrada secundária está limpo aqui, mas está aqui, ó, 1529. Unidade de trabalho, no meu padrão, eu recomendo que você adote sempre norte, sul, este, oeste. Sempre, sempre. Justamente para que a urbanização funcione. Se você estiver em qualquer lugar aqui,
Você pega aqui, tá andando numa picada. A picada não está aqui, a picada está desligada. Só está ligado aqui as faixas. Mas se eu estiver em qualquer lugar aqui, eu encontro uma baliza, aí eu vejo onde é que eu estou, eu sei exatamente onde é que eu estou, tá certo? E aí eu sei que caminho eu tenho que pegar para voltar para casa sem precisar olhar mapa. Sem precisar olhar mapa. Ou sem precisar olhar, eventualmente mapa sim, mas sem precisar olhar bússola. Sem precisar de bússola. Porque está tudo na direção norte-sul, leste-oeste, norte-sul verdadeiro, né? Leste-oeste. Aqui a escala gráfica, né? Aqui a escala numérica, né? O datum e a projeção. E aqui, olha só, foi feita a estrada aqui, ó. Aqui, ó. Perceba bem. É ângulo reto, tá vendo? Estrada reta, ângulo reto. Nesse momento é isso. E aqui foi distribuído os pátios e feitos os buffers de 250 e de 300 metros para comprovar que toda a unidade de trabalho está bem servida de pátio. Então, onde quer que esteja a árvore, eu não levo em consideração, em nenhum momento, a localização de árvore para distribuir pátio e estrada. Aqui eu não levei em consideração, aqui é só um modelo teórico, né? Aqui, então, é a vida como ela é, então eu tenho app, eu tenho que fazer diferente. Aí eu boto essa parte também no SIG, é uma parte chata, porque você faz aqui geral aqui, ó, aqui geral aqui, você riscou aqui. Aqui é o grossão mesmo. Aqui é só o teórico. Aqui você bota, aí faz o buffer. Quando você faz o buffer, não nesse tamanho, no tamanho grandão, quando você liga o buffer aqui, aí você vai ver que tem lugar, ficou nesga de mato para fora. Ficou nesga de mato para fora. Ou que um pátio ficou muito perto da app. Se eu boto o pátio muito perto da app, eu não estou otimizando ele. Então tem que afastar ele. Aí quando eu afasto ele, ele já fica grudado demais no outro. Então, eu tenho que ver que são mais ou menos 8 pátios. Aqui no caso, ó, 6 pátios. 6 pátios só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ver alguns exemplos aqui que são 11 pátios, não são 8, são 11. Depende de casa a casa. E aí, mas esse lado de cá? Esse lado de cá, ó, esse cantinho aqui, não está atendido por pátio nenhum, porque eu não vou fazer ponte. Eu não falei que era para tu pular fora, que a gente risca, olha de cima e risca para tirar tudo de app. Então, aqui, esse canto aqui, assim, ó, eu não vou fazer ponte, não. Não vou mesmo. Não vou fazer ponte. Eu vou andar só na seca. Vou andar só no divisor de águas. Sabe como? Não vou fazer ponte. Ponte é preju. Ponte é manutenção. Essa estrada aqui é barata. Não vou fazer ponte, não. Inclusive, principalmente, se eu estiver explorando só madeira. Se eu for assim, ó, ou o meu patrão for assim, ó, tirar só madeira, eu só vou voltar daqui a 25 anos. Aí se eu vou voltar daqui a 25 anos, para que eu vou gastar dinheiro construindo estrada? De jeito nenhum. Então, ó, eu fujo de árvore grossa, em geral acima de 30 centímetros, eu fujo. Eu fujo de só pegando mato ralo. Porque depois, no final, eu vou desconstruir essa estrada. Por quê? Porque se eu não desconstruir ela, eu tenho dois problemas. Primeiro, vai virar uma vossoroca, vai ter erosão, vai ter um prejuízo danado quando eu voltar lá. Eu vou ter que fazer movimentação de solo, vou ter que um prejuízo danado, vossoroca. E segundo, que eu estou dando o caminho liberado ou facilitando a vida de quem vai invadir. Quer seja para grilar a terra, como acontece, quer seja para roubar madeira ou caçar, seja lá o que for. Então, se eu vou desconstruir a estrada, que é a melhor coisa que eu tenho... Não, a melhor é eu usar a estrada sempre. Explorando outras coisas. Porque se eu não vou explorar outras coisas, eu não vou gastar dinheiro em manutenção da estrada. E se eu não gastei nada na construção dela, claro que ela vai cobrar mais de manutenção. Então eu tenho que desconstruir. Se eu sou mais esperto um pouco e eu vou circular nela todo ano, explorando outros produtos, então posso pensar em gastar um pouco mais
na construção dela, posso pensar em fazer ponte, mas em princípio, mesmo nesse caso, se eu puder evitar ponte, aqui não tinha para onde correr. Aqui virou, ó. Fora de ponte, fora de garapé, sem cruzar. Faço o zoom indo e vindo, e aí depois, ó, boto os meus pátios, vou deixar isso mais grosso para poder mostrar um pouco, ó. Botei mais grosso aqui só para poder mostrar um pouco. Uma distribuição assim, é ângulo de 90 graus mesmo. Nesse momento é ângulo de 90 graus mesmo. E aí eu vejo, olho lá, faço os buffers, depois eu dou um zoom, reduzo isso, dou um zoom e boto no canto da minha unidade de trabalho para eu poder mostrar que fiz uma boa distribuição. Ou seja, no próximo ciclo de corte, eu vou reconstruir os pátios, as estradas e vou usar os mesmos, já está planejado já. Tá certo? Vai ter uma capoeira ali, mas é só uma capoeira mesmo, facilzinho de desfazer. De reconstruir a estrada, quer dizer. Tá beleza? Então aqui eu tenho uma situação. Deixa eu voltar aqui. E pá, beleza. Isso. Aqui, então aqui eu tenho uma outra. Não, aqui é a mesma. É a mesma. Aqui é a mesma. Então 3, 4, 5, 6, 6 pátios. Então, essa aqui é o zoom em cima da unidade de trabalho. E depois eu dou um zoom pequeno. Isso aqui é quando eu estou trabalhando nela. Quando eu estou trabalhando nela, sim, aí eu trabalho no zoom, usando a UT toda. Mas aí é a tal história que eu estava falando. Paciência. Estou no ar-condicionado. Descanso a cabeça, vou lá, pego um cafezinho. Aí tal, faço de novo. Aí abro o shape de pátio para edição, deleto os shapes de buffer de 250, buffer de 300, eu vou mudar o negócio de lugar, né? Então apago o shape de buffer, boto o shape de pátio para edição, mudo o pátio de lugar, chamo o shape de buffer de novo, aí depois eu ajeito a estrada, eu boto a estrada mais para ligar, lógico, para a estrada ligar ao pátio. Essa nesga de mato que está aqui, é lógico que eu não vou fazer ponte, porque vai vir, as árvores que estão aqui vão ser exploradas pelo outro lado. Tá certo? Vão ser exploradas pela unidade de trabalho, pelos pátios da unidade de trabalho que está aqui. Tá certo? E as árvores que estão aqui, por exemplo, todas as árvores que estão aqui nesse meio aqui, elas tanto podem ser arrastadas para esse pátio quanto para esse. E é legal eu ter mais de uma alternativa. É legal, até 3 alternativas, para eu ver o que fica melhor. A gente não viu ainda, mas só para adiantar um pouco. É só para adiantar, mas não é para você aprender isso agora. Só estou explicando aqui rapidinho. É para entender agora a estrada. Desenho de estrada. Quando o motosserrista, a gente vai chegar lá no abate, quando o motosserrista vai abater a árvore, ele tem que levar em consideração várias coisas. Uma coisa é a posição do pátio. Se o pátio está para lá, eu vou derrubar, a copa vai cair para lá. Porque aí fica mais fácil de eu arrastar para lá. Mas aqui eu tenho que prestar atenção se tem árvore para a próxima colheita, né? Regeneração natural. Eu não exploro acima de 50, não faço censo acima de 40, tá lá, mapeado lá, as árvores. Que são da próxima colheita. As árvores de espécies protegidas. As árvores de alto valor de outros usos, né? As árvores que eu já bati, já estão caídas no caminho. Eu não vou jogar por cima da outra, está arriscado rachar. Então, ele acaba tendo clareira natural, ele acaba tendo que levar em consideração a queda natural da árvore, para onde ela está querendo cair, quando acontece. A árvore já quer cair para algum lugar, diminui a possibilidade dele de definir a direção da queda, né? Então, o motorista ele leva em consideração várias coisas. E aí, pode ser que o jeito seja ela ficar com a copa quase na direção do pátio, para onde ela vai ser arrastada. O que impossibilita, então, ela ser arrastada para o outro. Tá certo? Por isso aqui eu estou fazendo pátio. Aqui eu estou distribuindo, fiz a primeira distribuição grosseira.
Aí depois eu dou um zoom em cada unidade de trabalho, né? Esse aqui é só o teórico, que é essa distância aqui, 875, 8 pátios, isso aqui é só o teórico para eu entender. Aí depois eu vejo cada caso é cada caso. Cada caso é cada caso. E aí essa área de sobreposição de 2 pátios, ou até de 3, ou até de mais, tá valendo. Tá valendo. Aqui, se eu der um zoom aqui, eu estou mostrando que eu botei a minha área, a minha unidade de trabalho está bem servida de pátio. Olha aqui essa situação aqui, já foi uma situação já bem diferente daquela anterior. Tá certo? Ó, a APP está aqui.